你輸公，梁贊就係我嘅伯爺。原來係師叔啊！ Hoje veremos como normalmente está estabelecida a hierarquia dentro das escolas tradicionais de Kung Fu. Para isso, a gente precisa se lembrar do último vídeo, onde eu falei sobre a vida dentro das Siheyuan, da Casa dos Mestres, onde uma hierarquia também estava muito bem estabelecida para com os diferentes membros da família. O Kung Fu vai herdar parte dessa tradição de manter um nível hierárquico bem parecido com o das famílias tradicionais, com salvas mudanças que eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo, mas para compreender bem isso, é interessante que você então assista ao vídeo passado. Eu vou deixar o card passando aqui para que você possa ver também. Mas antes de eu mostrar para você o significado de um mestre, de um grão-mestre, e eu vou ensinar também todas as nomenclaturas em mandarim nesse vídeo, eu peço que você deixe aí um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e confere também os links que eu deixo na descrição. Deixa o like agora, que senão depois você esquece, e comenta aí se você possui ou já possuiu alguma relação hierárquica com alguém, com um professor ou um mestre de Kung Fu. Never take your eyes off your opponent. Como vimos no último vídeo, dentro das Siheyuan, os estilos familiares de Kung Fu eram passados de portas fechadas por gerações, até que em um dado momento da história a tradição foi quebrada e pessoas de fora da família puderam começar a aprender o Kung Fu também. Ei, doutor, esse daqui é seu filho? Não, ele é meu aluno, mas isso não tem importância. Quando o Kung Fu que era fechado passou a ser aberto, as famílias passaram, além de transmitir o nome através de uma arte marcial, também criaram aí mais um ramo de negócio na família. Lembrando que eram famílias nobres que normalmente possuíam redes de restaurantes, ou então uma loja de tecidos na cidade, ou até um membro da família trabalhando para o governo, alguém importante. Então essas famílias vão criar mais um ofício, que é o ensino do Kung Fu, até porque esse ensino passa a ser cobrado. Irmã, eles querem se matricular. Ouvimos falar das habilidades do mestre Shen. E decorrente desse processo histórico, cá estamos nós saudando nossos mestres e treinando nosso Kung Fu. Agora vamos entender toda a hierarquia e eu vou ensinar cada termo para vocês ao longo do vídeo. Eu quero que você imagine você entrando numa escola de Kung Fu e ao mesmo tempo, simultaneamente, entrando numa Siheyuan. Dentro da Siheyuan é necessário você passar pelo hall de entrada, passar por aquele mural que invisibiliza, como é a vida dentro da Siheyuan. Só pessoas realmente autorizadas, com laços de amizade na família ou da própria família, para adentrar e ver como é a vida ali dentro. Numa escola de Kung Fu tradicional, não é muito diferente. Um Chuji, anota o primeiro termo em mandarim, Chuji, o discípulo da escola, aquele que vai começar, é o principiante, talvez a gente nem possa dizer ainda que é um discípulo, é aquele que ainda está na parte de fora, naquele pátio da Siheyuan, ele ainda não vê o estilo, ele ainda não tem muito vínculo com os irmãos de treino, só depois de um determinado momento. Então, quando você entra numa escola de Kung Fu tradicional, você está numa fase inicial probatória, uma fase de teste, ali nas primeiras semanas, para ver se você vai realmente ficar. Então, muitas vezes o aluno acaba desistindo no meio do caminho, vê que não é para ele, e o professor também não perde tempo ensinando coisas mais aprofundadas. Você precisa ter a fidelização desse aluno. Mestre, nos adote como seus alunos. Então, para você deixar de ser um estranho na Siheyuan, você precisa ter ali laços mais fortes, se aproximar mais dessa família. Assim será com uma escola de Kung Fu também. Então, para você passar por essa fase probatória, você em um dado momento vai ter um teste dado pelo seu mestre, pelo seu professor, para que você possa deixar de ser um Chuji e passar a ser um irmão de treino ou uma irmã de treino. Esse teste formal pode vir na forma de um exame de graduação ou pode vir também através de uma ritualística, de um cerimonial, onde você vai passar a ser um discípulo. Nesse ritual de iniciação, você se compromete com as diretrizes da escola, se compromete com a sua lealdade perante o mestre e coisas do tipo. De modo informal, pode ser um mestre que vá olhar no dia a dia como você está se desempenhando, até ele acolher você para dentro da escola, ver que você consegue cumprir determinadas normas e regras que são necessárias para que você esteja dentro dessa escola. E agora você pratica Kung Fu com seus irmãos? Em ambos os casos, seja no formal ou no informal, se você é aprovado pelo mestre a ingressar como um discípulo na escola,
você tem então um momento onde você se torna um irmão ou uma irmã de treino mais novo ou mais nova. Então, um Shiji ou Shimei são irmão e irmã de treino mais novos. É como você, na Suhoen, poder passar pelo hall de entrada e ter acesso a tudo. Então, é como na escola de Kung Fu você ter acesso ao estilo e aumentar os laços familiares com os irmãos mais novos e mais velhos do Kung Fu. Assim como os filhos mais novos de uma Suhoen, você não tem muita relevância, você tem muito o que aprender, você ainda nas técnicas é estabanado, você tem que adquirir tempo e experiência. E aqueles que normalmente vão te orientar são aqueles que estão acima, são os irmãos e irmãs de treino mais velhos, o Shishon e a Shijie. Shishon é o irmão de treino mais velho e a Shijie é a irmã de treino mais velha. Eles vão te orientar, vão estar te ensinando, às vezes, muito mais que o próprio mestre, né? Te ajudando ali a absorver melhor o estilo, as técnicas e também a desenvolver a consciência do Kung Fu que é necessária, a absorver cada vez mais os conhecimentos, né, filosóficos, os ensinamentos, e eles são muito importantes nessa troca. Esses irmãos mais velhos, assim como na Suhoen, que aí a gente vai lembrar do irmão da casa leste, que é o irmão mais velho, que é o legatário, aquele que vai herdar o posto do mestre, do Shifu. Ele vai um dia se tornar o dono da propriedade, levando o nome da família, ele vai já ajudando ali até a tocar nos negócios da família, lembrando que são famílias nobres. Então, por isso que dentro da escola de Kung Fu eles são considerados, às vezes, instrutores já, né? É claro que nos diferentes níveis, seja nos irmãos ou nos mestres, a gente vai encontrar os subníveis, né? Os graus diferentes, exatamente como na família tradicional na Suhoen. Então você pode ter um irmão número 1, número 2, número 3, né? Assim como os irmãos do seu mestre. Então o Shibo, o Shishu, se você tiver uma escola muito grande, você tem que identificar através do tempo de experiência de cada um quem é o mais novo, quem é o mais velho dentro dessa hierarquia. Lembrando daquele filme que Jet Li interpreta Shenzhen, Lutar ou Morrer, ele está numa condição de um irmão mais velho, que é muito admirado pelos demais irmãos, mas mais velho do que ele ainda, o mais graduado de todos, é o Da Shishong, é aquele que está a apenas um passo de se tornar um Shifu. O Shenzhen, ele tem uma hierarquia abaixo do outro irmão mais velho, ele tem uma habilidade marcial maior do que a do legatário, mas esse é o filho do mestre, né? Então ele é o mais antigo, é ele que vai herdar o posto de dono daquela escola. Então, dentre o grupo dos irmãos mais velhos, o mais graduado de todos é o Da Shishong. Então há de haver esse cuidado de identificar quem é o mais antigo. Quanto mais antigo, mais relevante. Lembra que eu falei no último vídeo, quanto mais novo ou se você é mulher, menos importante você é. É claro que nesse aspecto do gênero, muita coisa mudou, né? De 100 anos para cá. Então a China deixou de ser patriarcal, assim como o Kung Fu também vai abrindo as portas não apenas para consanguíneos e não consanguíneos, mas também para as mulheres ingressarem e poder competir e treinar em pé de igualdade com os homens, e isso não era assim no passado. Elas ficavam ali às espreitas, servindo, mas hoje ganharam esse espaço. Porém, faço uma crítica aqui. Ainda temos que melhorar essa questão para as mulheres, porque Shifu é um termo masculino para se referir a mestre. Deveriam criar dentro da comunidade do Kung Fu um termo específico para as mulheres. Só conheço Shifu. Como é que eu chamo uma mestra? Então eu não trago aqui esse termo para vocês hoje, porque eu desconheço. Shifu é o pai, o chefe, aquele dono daquele local, certo? E esse é o mestre, justamente acima do Shishong da Shijie, aquele que manda no local, que ensina, que tem o legado para transmitir. Acima dele, aquele mestre que o treinou, a gente vai chamar de Shigon. É o Gon de avô, né? Então aquele que ensinou o seu mestre é o seu Shigon. E acima do Shigon, o Tai Shigon, que é o bisavô, né? Então, quanto mais velho, mais reverência se faz, mais respeito se tem, porque sem eles, nada do que vem na sequência dessa árvore genealógica existiria. Primeira regra, mostre respeito aos seus professores. A gente tem que saber identificar os grandes mestres do Kung Fu, porque como a gente chama no Brasil de grão-mestre, e a gente usa muito para se referir aos mestres mais antigos, especialmente aqueles que chegaram no Brasil na década de 60, 70, como o mestre Chan Kawei, e foi expandindo, né, o Kung Fu
através de seus alunos e mestres que eles iam formando pela América do Sul toda, eles têm ali uma relevância muito grande pelos feitos deles, não apenas pelas técnicas, né, mas pelo tempo. Para você ser um grande mestre, que é assim que se chama em mandarim, um zongshi, você tem que ter tempo, vivência, ter feito coisas, transmitir o legado, formar pessoas, transmitir o Kung Fu, mas também ir fazendo algo dentro dessa comunidade, né? Então as pessoas da comunidade, não apenas do seu estilo, de outros também, vão te reconhecer como um grande mestre, um zongshi, certo? Então a gente vai ter desde o Tuji até um zongshi, e acima do zongshi é aquele mestre patriarca que eu já mostrei para vocês no último vídeo. É o ancestral mais antigo dentro da árvore genealógica do estilo, aquele que trouxe o estilo ali para dentro, ou que criou o estilo. Alguns estilos são tão antigos como o próprio Shaolin ou os estilos vindos de Wudang, que a gente acaba tendo mestres, criadores, mas são figuras folclóricas, lendárias, como o Zhang Sanfan em Wudang, trazendo a origem do Tai Chi, assim como o Bodhidharma, tendo sido o monge criador ali do Shaolin Chuan, do punho Shaolin, mas a gente sabe que são figuras lendárias que não necessariamente existiram ou que tiveram acesso com a arte marcial em si. Então, quanto mais antigo o estilo, mais tendencialmente você perde ali a origem, e só em um determinado momento da árvore genealógica você vai encontrar os mestres que de fato existiram, tá certo? E quanto mais para o momento atual a gente vai vendo algumas árvores genealógicas, a gente vai ver que elas vão se expandir muito, justamente decorrente desse processo de abertura das escolas. Agora, algo interessante a se destacar são os mestres que ficaram muito famosos em sua geração. A gente chama eles de Yi Dai Zongshi, os grandes mestres da geração deles. Então tem um provérbio chinês que fala sobre 3 grandes mestres que fizeram muita fama em suas respectivas gerações. Fala assim o provérbio: antes de Ip Man houve Huoyanjia, e antes de Huoyanjia houve Wong Fei Hong. Então esses 3 são mestres muito famosos, especialmente pelos filmes que a gente vê, né? Mas que desempenharam um papel muito importante em suas épocas e que tiveram um grande reconhecimento da comunidade, não apenas marcial, mas da própria sociedade chinesa, em vê-los como grandes defensores da pátria, como grandes mestres que expandiram uma arte marcial ou que defenderam a China em momentos críticos de invasão. Então a gente vai ter os Yi Dai Zongshi, são aqueles mestres máximos, né? Então, a gente agora já sabendo tudo isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Número 1, você considera Bruce Lee um grande mestre do Kung Fu, um Zongshi, ou um Yi Dai Zongshi, um grande mestre da geração dele? Lembrando de tudo aqui que eu falei, em relação também ao tempo, a gente pode considerar que o Bruce Lee morreu muito novo. Será que para ele ser considerado mestre, além dele ser muito bom fisicamente, tecnicamente, que todo mundo sabe, ele adquiriu a experiência do tempo para se tornar um grande mestre? Eu quero que você deixe aí nos comentários. Bom, eu fiz uma enquete, na verdade eu fiz uma pergunta para vocês na comunidade. Ninguém soube responder a diferença de um mestre para um grão-mestre do Kung Fu. Acho que com o vídeo de hoje agora você já vai conseguir responder, certo? O mestre é aquele que pode dar a aula. Lembrando que, diferente do passado, o legatário recebia de sua família a casa, a herança de família, os bens materiais, o nome da família. Nas escolas de Kung Fu, temos uma família simbólica, né? Então a gente recebe não o espaço de treino do mestre, né? O carro dele, nada disso. Caramba! A gente vai receber um legado marcial, os ensinamentos e a certificação que você pode dar aula e transmitir aquele estilo. Você, quando se torna um Shifu, você vai abrir o seu local de treino. E o Shifu, em muitos estilos, ele é apenas o primeiro passo verdadeiro dentro do estilo. Ele ainda tem muito que aprender enquanto mestre, enquanto um faixa preta, por exemplo, né? E o tempo, não apenas os novos ensinamentos que você vai adquirir dentro do estilo, mas o tempo é muito importante, pois tendo uma vida de Kung Fu, você vai aprendendo com os diferentes ciclos e diferentes momentos da sua vida que você deve agir tendencialmente em alguma direção, não em outra. Então, quando a gente vai separar a ideia de um mestre para um grão-mestre, ou grande mestre, como é correto chamar no Kung Fu, a gente vai ver que eles fizeram muito ao longo do tempo. E esse tempo foi amadurecendo eles. Não era só uma questão de lutar, Kung Fu não é só soco e chute. Era uma questão de pôr em prática em sua vida aquilo que o Kung Fu ajudou a eles como ferramenta a compreender.
né? Porque é melhor você ser uma pessoa que está vivendo uma boa vida do que uma pessoa que sabe lutar pra caramba, mas tem uma vida péssima por suas ações. O grande mestre é aquele que já pode até se aposentar, que ele já formou diversos outros mestres, que ele, é claro, continua aprendendo como todos nós sempre vamos aprender, mas ele já está no estágio da vida, onde ele está passando por diferentes estações, chegando no final da vida. Então, respondendo aí a diferença de mestre para grão-mestre do Kung Fu. Não é apenas uma certificação, não é apenas uma faixa, é uma questão de vida. Isso a gente pensando no aspecto mais amplo, no aspecto tradicional, tá certo, pessoal? Então, são essas as principais classificações hierárquicas dentro do Kung Fu tradicional. Chuji, Shiji, Shimei, Shishon, Shijie, Shifu, Shibo, Shishu, Shigon, Tai Shigon, Zongxi, Changjizushi. E se a gente pensar ainda no Kung Fu moderno, a gente não vai normalmente encontrar sendo adotado no local de treino esse tipo de organização hierárquica. A gente normalmente só vai ter o aluno e o professor, o Xuexen e o Laoshi, também decorrente de um processo histórico de modernização da China. Os dois modelos, seja o tradicional ou o moderno, a gente vai ter essa adaptação para os dias atuais. O importante é o respeito entre os dois lados, aquele que ensina e aquele que recebe o ensinamento. Na minha visão, se você adota o modelo moderno, que é mais simplificado, ou tradicional, não importa. O importante é o respeito mútuo e treinar com dedicação e ensinar com seriedade. Se você gostou desse vídeo, comenta. Se ficou alguma dúvida, comenta também. Vai ser um prazer trazer a sua dúvida num próximo vídeo. Capricha o like, lembrando que o like é o combustível, então chaiô no like e compartilhe esse vídeo nos grupos de Kung Fu, porque pensar no significado daquilo que a gente adota no dia a dia é muito importante. Muitas escolas, sejam do Kung Fu ou de outras artes marciais, adotam mesmo sem trazer para os alunos uma determinada concepção de onde vem aquilo, porque é feito daquele modo. E eu acho que isso é muito importante, não é mesmo? Oh, sim. Se você achou interessante, compartilha, tá certo? Torne-se um membro ajudando o canal e confere os links que eu deixo para você na descrição dos meus cursos online. Quer aprender Kung Fu online comigo? Então confere aí embaixo. Foi um prazer estar com você nesse vídeo, um fortíssimo abraço, até breve. Zaijian!